Brasil adiou por décadas a discussão do assunto, que não é pouco polêmico. O aborto é um direito da mulher, uma questão religiosa ou um caso de polícia? Fato é que, mesmo sendo ilegal, milhares de mulheres se submetem ao abortamento clandestino no Brasil para interromper uma gestação indesejada. Agora, a discussão volta à pauta do Congresso Nacional pela inclusão da descriminalização do aborto no novo Código Penal. A proposta permite a interrupção da gravidez até a 12ª semana, se a mãe não tiver condições psicológicas para ter o filho. Será que mais de 60 anos depois de aprovado o antigo código, o Brasil muda o seu entendimento sobre o aborto? No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a descriminalização do aborto com Marilena Correia, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Marilena, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada pelo convite. Eu vou começar por uma questão que eu coloquei na nossa abertura, que se refere ao novo Código Penal, que é até um assunto que a gente vai se aprofundar mais ao longo do programa, mas só para não perder essa deixa, a mulher ter condição psicológica ou não de ter o bebê, a gente não continua enfrentando aí uma dificuldade de se dizer quem vai avaliar e como essa avaliação vai ser feita para que a mulher tenha acesso a esse direito ao aborto? Caso venha a passar uma lei, né? Porque sim, caso seja aprovado. Porque no momento que a gente tem, é um relatório de uma comissão que foi instituída no Senado, que está indicando, como você está comentando, uma ampliação do que a gente chama de excludentes de pena, no caso do aborto, que no Código antigo de 1940 era só ameaça de morte à vida da mulher grávida. Risco de morte, né? Risco de morte ou violência sexual, estupro, né? Uhum. E agora, depois da decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, a questão da anencefalia, que também já está sendo normatizada no CFM. Então, você teria mais duas possibilidades, e essa seria realmente a mais, assim, digamos, o que se aproximaria de uma interrupção voluntária, entre aspas, da gestação. A questão que você está colocando, ela é muito pertinente. De fato, a mulher ter que ser avaliada, as razões, ela vai ter uma intermediação. E isso é alguma coisa que já existe em alguns países, como existiu na França, e que foi muito questionado pelo movimento de mulheres. Quer dizer, porque a mulher vai colocar qual é o problema que ela tem para levar aquela gestação até o final, porque às vezes não é só está sendo chamado de psicológico, não é isso. Ela engravidou e perdeu o emprego. Ao contrário, ela engravidou e acabou de entrar no emprego e aquilo vai prejudicar. Ou ela está sozinha, ou aquilo foi uma falha de um método contraceptivo, aquilo não era inesperada, indesejada, inesperada. Esses exemplos que você está trazendo seriam avaliados positivamente ou não? Eu não sei, você exatamente, fica-se no ar até onde que vai, o que é a condição psicológica para se ter um bebê, né? Sim, mas eu acho que essa avaliação, não, como a gente não conhece, porque ela não está ainda instaurada, digamos, a gente não dá muito para prever, mas eu acho que ela não seria exatamente psicológica no sentido de dizer eu não quero ser mãe, eu não posso. É mais, eu acho que são mesmo as condições sociais, econômicas, do contexto que aquela mulher está vivendo naquele momento. Que é, na verdade, a mesma razão que leva aos abortos clandestinos. Ninguém faz aborto porque quer, por esporte, como contracepção, nada disso. É porque realmente está numa situação de extremo sofrimento e precisa interromper a gestação. As razões eu acho que não seriam muito diferentes. Agora, essa avaliação, no que consistiria isso, eu não sei. Agora, que de fato isso se coloca como uma diminuição de um direito da mulher, a sua autonomia, a decisão, isso sem dúvida, você tem razão. Agora, levando-se em consideração também que 12 semanas, às vezes, é o tempo que uma mulher leva para descobrir que está grávida, né? E até nesse período em que ela vai estar sofrendo essa avaliação, vai estar passando por essa avaliação, esse tempo está correndo. Então tem que ter uma agilidade nisso aí, né? Sem dúvida. E a sociedade não precisaria debater mais isso? Um plebiscito, por exemplo, que já é falado, já é almejado há muito tempo, não seria interessante nesse momento? Foi falado sobre a questão do plebiscito para o aborto, quer dizer, eu vejo... Eu sou bastante cética em relação a isso, mas também não só
Porque numa situação democrática, vamos dizer assim, a questão não é só você contar votozinho. Mesmo, a questão você tem que preceder do que você disse, ser precedida por um debate público, realmente informado. Porque se você simplesmente colocar uma cédula, sim ou não, em urna, sem antes ter o que está se fazendo agora, levantado quais são os problemas que o aborto clandestino vem trazendo para a saúde da mulher, para os seus direitos. Para a administração pública mesmo, né? Porque é um problema de saúde pública, né? Com certeza. E em termos constitucionais também, os direitos à privacidade, à integridade física, moral. Quer dizer, se você não conseguir, antes de um suposto plebiscito, colocar realmente isso em debate, você vai fazer um exercício de contagem de voto. Isso a gente já sabe que não é o único instrumento. Não é o caminho mais construtivo para se chegar a uma conclusão. Que não. Acho que não seria, não. Agora, Marilena, você trabalha na UERJ, num centro de medicina social, em uma universidade pública que também tem um histórico mesmo de trazer a sociedade, a comunidade, né, para dentro dela, né, trazer para próximo da universidade a sociedade do entorno principalmente. Como é que você sente o impacto da UERJ, no caso, citando o exemplo de uma universidade pública, né? Qual é o impacto de uma instituição desse porte com a questão do aborto clandestino no Brasil? Como é que você percebe isso? No seu trabalho, no seu dia a dia, você percebe alguma tônica em relação a isso? Sim. Por exemplo, nós, em 2007, nós fomos procurados pelo Ministério da Saúde para realizar um levantamento sobre a literatura em língua portuguesa, que já tinha sido publicado ao longo de 20 anos antes, quer dizer, então de 87 até 2007, para conhecer melhor. A gente não fez nada de novo, a gente foi conhecer o que estudaram, como que o aborto tinha sido estudado no Brasil. E isso foi publicado, estava num livrinho que eu ia te mostrar, mas está disponível na internet, chama Aborto e Saúde Pública, é uma publicação do Ministério da Saúde aberta. Então, provavelmente no site do Ministério da Saúde. No portal da Saúde. Você tem o nome, a cartilha, no caso, como é que é o nome? Aborto e Saúde Pública. A gente pode também mostrar isso no segundo bloco. Tá legal. Então, foram levantadas 2.900 fontes, mais ou menos, bibliográficas, né? A gente, enfim, trabalhou isso para mostrar o que já se conhece sobre o aborto, que ele é feito basicamente, quer dizer, a finalização do processo de abortamento. As pesquisas sobre isso são feitas em hospitais universitários, públicos. Geralmente você tem uma mistura entre o médico ou o profissional de saúde que faz o atendimento, também é aquele que coleta dados, alguns dados sociodemográficos sobre essas mulheres. Por quê? Sendo um tema criminalizado, é muito difícil você conseguir fazer uma pesquisa. Você não tem garantia de sigilo, você não tem nada disso. Então, mas depois desse levantamento, não sei se você se lembra, na época do ministro Temporão, que houve um debate, um início de um debate público, isso foi muito importante. Vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, a gente começou a ter mais estudos. Lá mesmo no meu departamento, existe outros pesquisadores, por exemplo, de um centro latino-americano de estudos de sexualidade, que também fez um trabalho sobre aborto. Essa pessoa, a professora do UNB, a professora Débora Diniz, que fez esse levantamento comigo, a pedido do Ministério, ela então publicou em 2010 uma pesquisa bastante original, no qual ela conseguiu traçar um perfil das mulheres que abortam no Brasil através de uma técnica de urna. Então, isso impacta assim, na pesquisa da gente na área da medicina social, da saúde pública, da saúde coletiva, né? Mas o que é importante é que o Ministério da Saúde está atento para isso. São pesquisas estratégicas. Eu não estou fazendo uma pesquisa porque eu gosto desse assunto. Foi realmente solicitado que pessoas que tivessem, enfim, uma prática de trabalho na área de reprodução humana, como é o meu caso, ou de bioética,
também, como é o caso da Porque professora. precisa se falar sobre esse assunto, né, Marilena? Não dá para se tampar os olhos, principalmente o Ministério da Saúde, que com certeza vê um impacto refletido muito objetivo no atendimento pelo SUS, principalmente, né? E até porque, isso é até uma questão que eu quero trazer para você, o perfil dessa mulher, muitas vezes, a maioria dos brasileiros vai procurar o SUS, a maioria dos brasileiros não tem acesso ao sistema privado. Então, essa mulher, na verdade, ela gera um impacto objetivo social quando ela procura o Sistema Único de Saúde, né? Então, que mulher é essa? Sim, nessa pesquisa que eu estou citando, da Débora, que está publicada, né, então, ela mostrou que 1 em 5 mulheres, até os 40 anos de idade, já tinham na sua vida feito pelo menos um aborto. Ela foi uma pesquisa com uma amostragem aleatória que pode ser, então, expandida, enfim, inferida para o país como um todo. E existem outros dados que eu não posso repetir aqui todos, enfim, não que eu não posso de cabeça, mas, sem dúvida nenhuma, são as mulheres mais pobres, né? Ela, na verdade, estudou por um proxy de renda, que é a escolaridade, anos de estudo. Você vê um perfil que essas pessoas são as pessoas que mais sofrem, porque elas não só fazem o aborto clandestinamente, mas fazem em condições mais inseguras. Então, elas aparecem mais no hospital e tal. Então, 50%, esse estudo dela mostra que 50% das mulheres necessitou de internação hospitalar. 50%. Não resolveu, né, o aborto. Isso dos casos que acabam se conhecendo, né? Dos casos que acabam se conhecendo. Exatamente, porque a gente não tem como se mensurar perfeitamente, exatamente, né? Mas o Ministério da Saúde, ele tem sido muito ativo em relação a pelo menos a propor normas de assistência. O problema é implementar isso. Então, por exemplo, existe uma norma de 2010, a de detenção humanizada ao aborto, que é uma norma extremamente avançada. Então, eu vou segurar essa informação que você está me passando, até porque eu já ia te perguntar que ações do Ministério da Saúde estão sendo colocadas em prática, independente da legalização ou não, enfim, redução de danos, que seja até para conhecimento da sociedade mesmo. E a gente já volta no segundo bloco, você me trazendo essas informações bem mais práticas do que está sendo feito mesmo pelo Ministério da Saúde. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Você não sai daí. Estamos de volta conversando sobre descriminalização do aborto com Marilena Correia, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Marilena, a gente finalizou o bloco anterior você citando uma das medidas que o Ministério da Saúde está tomando para amenizar todos esses danos que o aborto clandestino traz, sobretudo, e um projeto, um programa de humanização ao atendimento ao aborto. Como é que funciona esse programa? Olha, o Ministério, em 2010, ele lançou a gente pode chamar de uma cartilha, que é um conjunto de normas técnicas para a humanização do aborto. Isso quer dizer o quê? Porque esses estudos que eu disse a você, que desde a década de 90 foram feitos e tal, mostravam que muitas vezes, como o aborto ele é cercado de um tabu moral, além dele ser criminalizado, ele também conta com esse aspecto negativo na abordagem das mulheres que estão em sofrimento, né? Às vezes elas eram punidas nos serviços, elas não eram devidamente atendidas. Então, o Ministério se preocupou em fazer essas normas que são chamadas de técnicas, mas que também incluem aspectos de humanização. Então, ao mesmo tempo em que são sugeridos métodos, os mais adequados para o procedimento de abortamento, são também colocadas normas de como abordar a mulher, que ela tem direito de escolher, que ela tem que conhecer, ela está dentro de um serviço, ela teve um problema de uma gravidez indesejada, então... Ela tem o direito de escolher? O tipo de método, se for de abortamento, porque ela está... Geralmente, essa mulher induziu, porque depende do caso. Isso é depois do aborto, né? Ela chegou numa porta de entrada do SUS. Mas essas normas, só para não falar uma incorreção para você, essas normas também são para os casos de aborto legal. Ou seja, uma mulher vítima de violência. E foi muito motivado porque existe um outro conjunto de normas do Ministério
para atenção à violência sexual. Então, está muito relacionado, porque como no caso, esse é um excedente, um excludente de pena, o que acontece? A mulher, ela às vezes era violentada, mesmo até dentro de casa, ia procurar o hospital e tinha dificuldade de fazer um aborto que estava previsto por lei, né? Então, o Ministério coloca, como eu estava comentando, não só apenas aspectos médico-farmacológicos, mas também como receber essa mulher, explicar para ela quais são os problemas, fazer profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive do HIV/AIDS. Uma grande mudança também foi retirar uma exigência que existia anteriormente de boletim de ocorrência policial. Ela não, ao invés disso, ela assina um documento no qual ela afirma que foi violentada. E o médico, ele também não fica exposto a nenhum tipo de processo, porque se ela não estiver falando a verdade, depois ela vai ter que responder ao problema da falsidade ideológica. Mas... É um processo maravilhoso, mas é bem polêmico, né? Sim, mas o que eu acho muito interessante nessa norma é que ela é bastante avançada. Por exemplo, ela lembra aos médicos que faz parte da ética profissional o sigilo médico. Então, esse e o socorro, né? E o socorro médico, socorro, né? Nem pensar. Mas assim, o sigilo no sentido de que muitas vezes há médicos que denunciam mulheres. Já aconteceu recentemente, já saiu na mídia, como criminosas. Então, ele não pode fazer isso, o sigilo, e uma outra coisa que tem nessa cartilha interessante também, que é a questão da objeção de consciência, que muitos médicos, às vezes, dizem, agora virou moda isso, dizer, não, é contra a minha crença, mas a crença dele moral ou religiosa é privada. Ali ele não pode fazer isso porque ele tem que dar atendimento, ele até pode se objetar a continuar se houver um colega dele para fazer isso. Se não houver, como médico, ele é obrigado a atender aquelas pessoas. Então, é um rol de aspectos de diferentes naturezas que todos foram alvo de preocupação. Aliás, a própria cartilha, a própria norma, quando ela foi concebida, ela incluiu pessoas de disciplinas muito diferentes, não só médicos, né? Você tinha juristas, você tinha provavelmente representantes de usuários também. Então, assim, isso para te dizer que isso foi uma norma de 2010, que é na verdade, uma revisão de uma norma de 2005, bastante recente. Quer dizer, ela é bem ampla e ela cobre, não descriminaliza o aborto, mas ela pelo menos propõe que a mulher que precisa ser atendida porque teve que iniciar um procedimento clandestinamente seja atendida de forma digna e tecnicamente correta também. E sobre tudo isso, aproveitar, porque é inconcebível que uma mulher entre num processo de abortamento no hospital e saia sem nenhuma recomendação, sem nenhum encaminhamento para o serviço de planejamento familiar. Então, tudo isso está coberto na norma. Precisa ser atrelado, né? Agora, você também terminou, nós também citamos, você citou uma cartilha, agora a gente está, já temos aqui como apresentá-la. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, qual é a ideia que se pretende. A ideia foi, como eu comentei, foi da gente fazer uma síntese da literatura produzida em língua portuguesa, se fosse teses, artigos, dissertações, sobre o que foi publicado no Brasil em 20 anos, no período de 1987 a 2007, e foi, digamos assim, uma espécie de início, de pontapé inicial para essas novas pesquisas que agora se ampliaram, né, sobre a questão do aborto clandestino e dos danos que ele gera para as mulheres. Quer dizer, esse levantamento aqui talvez seja um dos mais importantes feitos recentemente, né? Sim, e foi uma demanda do Ministério da Saúde, né? E o SUS é um grande termômetro do aborto no Brasil, né? Porque a partir se coleta informações, geralmente, através das estatísticas do SUS, né? Dos registros de até porque na rede privada não existe não trabalho. Existe levantamento, né? Isso aí é muito importante. Nesse levantamento não existe um trabalho. Se fala endereço de clínicas, a polícia vai, mas não existe um trabalho. Nunca se conseguiu fazer um trabalho numa clínica privada
de aborto, por causa daquilo que eu comentei com você, pelo fato de ser crime. Agora, qual a importância da descriminalização e como a descriminalização pode melhorar o acesso à informação? Porque também, geralmente, quando o assunto é criminalizado, a sociedade vira um tabu, né? A sociedade não fala, quem pratica é mal visto e não se discute o assunto. Então, o que pode mudar efetivamente em termos de políticas de educativas mesmo, política educativa, para essa questão do aborto e danos e redução de danos também para esses tratamentos com essa mulher? Essa expressão redução de danos, né, ela foi muito usada no problema da adição a drogas ilícitas, né? O que se viu no caso das drogas, e que é muito parecido com um aborto, é que o fato da ameaça penal, a punição, a repressão penal, não levava a uma diminuição, no caso das drogas, do uso e as pessoas, exatamente pela proibição, continuavam usando drogas em situações de alto risco. Então, depois de muitos estudos e debates, não só no Brasil, no mundo inteiro, começou-se a adotar, eu estou falando de maneira bastante geral, essas políticas ditas de redução de danos, por exemplo, seja por um usuário de droga injetável, estimular que ele use, não compartilhe seringas, isso que é bem conhecido, né? Agora, desculpa até te interromper, mas já pulando então, como é que isso funcionaria no aborto? Funciona para a questão do aborto? Então, no caso do aborto, o que funcionaria seria a descriminalização, porque no caso, o paralelo que se faz é que o fato do aborto ser criminalizado nunca fez com que reduzisse as estatísticas que se tem, ainda que sejam estimativas, ainda que sejam indiretas, você não observa uma redução. E, ao contrário, é exatamente o fato de ser criminalizado que faz com que as mulheres ou tomem medicamentos, que hoje em dia é quase a forma mais comum, mais ou menos 50% que se estima, ou se exponham a métodos como introdução de objetos perfurantes ou cáusticos, ou, enfim, nessa tentativa desesperada de provocar aborto. Então, eu não conheço nenhuma política de redução de danos para o aborto, mas o que se fala, quando se usa essa expressão, você está querendo dizer o seguinte: olha, a gente criminaliza, a gente está penalizando mais as mulheres, que elas continuam fazendo aborto. E, no caso, as mulheres de classe social e econômica menos favorecidas são ainda mais penalizadas, porque são essas que não vão, porque a gente sabe que tem muito médico a favor do aborto, que pode orientar uma mulher a tomar uma dose correta de um medicamento à base, por exemplo, de misoprostol, que é muito usado no aborto. E, inclusive, o Ministério da Saúde, nessa cartilha, mostra as doses, mostra tudo isso. Então, um médico que não seja contra, ele pode fazer isso também. É crime. Talvez seja mais crime deixar essa mulher exposta à própria sorte. Né? Exatamente. Agora, como é que está essa questão no resto do mundo, Marilena? A gente está chegando no final do programa, eu queria um comparativo aí. Olha, o Brasil está em qual parâmetro hoje? O Brasil, como a América Latina, exceção de Cuba, e agora eu acho que o Uruguai também já fez está implementando em cima dessa questão da redução de danos, programas, né? Fora, assim, na Europa, nos Estados Unidos, o aborto foi descriminalizado por processos diferentes, né? Os Estados Unidos foi via judiciária, a Suprema Corte, que julgou um caso e que na década de 70 e que admitiu o aborto em nome dos direitos à privacidade da mulher de decidir sobre o que ia fazer com alguma coisa que se passava no corpo dela. Na Europa, você teve mais processos legislativos, também todos nessa época. Então, lá, nesses países todos, isso está descriminalizado. É difícil falar legalizado, porque em alguns países é legal, no outro simplesmente você não penaliza. Né? Então, mas, de alguma maneira, você tem acesso ao aborto seguro. Na América Latina, como eu estava falando, nenhum país, praticamente, à exceção de Cuba, você tem, os abortos são... Precisa se caminhar bastante ainda. Ainda.
Olha, Marilena, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Foi ótimo conversar com você, muitas informações foram passadas e eu espero realmente que, mais do que se discutir essa questão do aborto, se discuta a questão do planejamento familiar, né? Porque me parece que são questões extremamente alinhadas e imprescindíveis para a sociedade. São sim. Muito obrigada, Marilena. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Amanhã o Sala de Convidados promove um debate sobre o aborto e redução de danos. A apresentação é de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!